discretamente pelos seus. Na igreja uma figura de mulher que proteja os cristãos. Maria, Virgem Mãe, somos seus filhos e somos irmãos. Você acompanha na Rede Vida o Querigma Especial direto de Roma, no encerramento da visita ad limina do Regional Leste 1 da CNBB, que são as dioceses do estado do Rio de Janeiro. O encerramento aconteceu com celebração na Basílica Papal São Paulo, fora dos muros. Com reportagens de Luciana Martins e Paulo Júnior, Querigma Especial começa agora. Nós aqui agradecemos a vocês, Luciana, Paulo e também a Rede Vida de televisão que permitiu, através dessas transmissões, que a nossa visita de Límina fosse mostrada para todo o Brasil, revelando esse sentido da peregrinação que fizemos, desse momento importante de comunhão com o sucessor de Pedro, a visita aos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo, a acolhida do Papa Francisco e também toda a vivência fraterna, comunitária, nos vários dicastérios que são as secretarias que existem na Santa Sé, e assim podermos também partilhar o nosso trabalho, a nossa missão, como que também levando, prestando contas daquilo que fazemos e partilhando o serviço de evangelização que fazemos no estado do Rio de Janeiro. Tudo isso é graça, tudo isso é dom de Deus para a vida da nossa igreja, para nossas vidas de bispos, que não só nós viemos representando todas as nossas dioceses e arquidioceses, por isso trouxemos na oração e de coração todos os nossos diocesanos nesse momento de comunhão e de fraternidade. Me lembro que numa das nossas conversas com o cardeal Tolentino, ele disse que o nosso tempo precisa de tradutores, de pessoas que saibam traduzir a palavra de Deus, a mensagem de Jesus Cristo para os homens e as mulheres do seu tempo. São Paulo foi um homem que aprendeu a dialogar com o seu tempo e trouxe a novidade do Evangelho. Nosso tempo precisa de novidade, porque infelizmente estamos repetindo tantas coisas velhas. E o apóstolo Paulo é sempre inspirador de missão, inspirador de procurar caminhos novos, de procurar entradas para dialogar com todas as pessoas acerca do Evangelho, anunciar o Evangelho. Então, terminar aqui nessa igreja dedicada a São Paulo é para todos nós um impulso missionário de ir ao encontro daqueles que vamos de novo encontrar nas nossas comunidades, nas nossas dioceses, levando esse ânimo, essa força missionária da palavra do Senhor, que sempre nos convida a ir ao encontro de todas as pessoas.
Isso é uma coisa que também aqui nesses dias foi bastante insistente. Precisamos encontrar todo mundo, mas não só nós bispos. Todos nós, todo o povo de Deus precisa desse impulso missionário para encontrar a todas as pessoas que estão por aí esperando essa novidade do Evangelho. Eu destaco, primeiramente, essa alegria e, ao mesmo tempo, sermos consolados de poder estar junto daquele que é Pedro para nós, né, que nos confirma na fé, que nos impulsiona na nossa caminhada, né? E o acolhimento que o Papa Francisco nos deu, né? Então e depois a convivência entre nós ao longo dessa semana, né? Foi uma semana intensa, mas uma semana de profunda convivência entre nós bispos, que somos chamados a ser bons pastores no seio de nossas igrejas, né? E a visita de Límina, o vir aos pés dos apóstolos, e o vir nessa peregrinação, ela é fundamental, porque trazemos, cada um de nós trouxe consigo a sua igreja particular, né? E na nossa oração, que foi preparada para que os fiéis pudessem acompanhar esta visita, se expressa bem estar em comunhão com o Santo Padre, Bispo de Roma, aquela igreja que preside na caridade todas as igrejas, e ao mesmo tempo os nossos fiéis puderam peregrinar conosco, embora permanecendo lá no Brasil, mas num clima de oração. E eu quero mais uma vez agradecer e salientar a importância que foi que eles pudessem, pelos meios de comunicação, pela Rede Vida, acompanhar esta bela semana, né? Então, que a gente possa, retornando, né, ser e continuar sendo, sob a ação da graça, a presença de Jesus Bom Pastor em meio àqueles que nos foram confiados. Então, para todos nós é uma alegria poder agradecer a Deus pela caminhada da igreja no Regional Leste 1. Começamos em São Pedro, na segunda-feira, encerramos em São Paulo, aqui nessa sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, além de ser também dentro da caminhada da semana, né, com relação à vida, né, toda semana da vida, que vai concluir amanhã com o dia do nascituro. Podemos aqui pedir por todo o nosso regional, nossa caminhada, agradecer a nossa peregrinação, o encontro com o Santo Padre, que foi belíssimo, a visita aos dicastérios romanos, que marcou bastante a nossa vida. E, dona Aninha, a gente percebeu um clima sempre muito afável em cada dicastério que a gente foi, a liberdade ali de entrevista. Isso mudou muito de 2010 para cá ou não? Sim, a última vez, são 10, 12 anos atrás, eram bem diferentes. Os tempos, as dificuldades, a maneira de organizar a igreja era diferente. Sem dúvida, encontramos um clima favorável a vocês também trabalharem na comunicação, também de poder escutar um pouco aquilo que os bispos têm a dizer, escutar um pouco também as orientações. Claro que cada vez mais a gente vai dando passos. Basílica de São Paulo fora dos muros. O que significa esse termo, fora dos muros? Significa que ela foi construída fora dos muros de Roma, da antiga cidade de Roma, que era toda ela circundada por muralhas. E a basílica foi construída fora dos muros exatamente porque relativamente próxima ao lugar da execução de São Paulo, que foi mantido preso fora dos muros e executado e daí sepultado aqui. E era sepultado fora dos grandes centros por causa de questão de evitar a contaminação da cidade ou não, essa história não é assim confirmada? Sim, aqui em Roma, por exemplo, a gente vê nas catacumbas, todas estão fora das cidades. Em geral, as cidades não eram de grandíssimo porte, muradas, e as sepulturas eram realmente feitas fora da cidade. Não é uma regra absoluta, a gente conhece alguns casos até de sepulturas subterrâneas em cidades, mas em geral era. O que o senhor... Primeiro, aqui, né, atrás do senhor é um momento significativo, é um lugar significativo, né? O que significa ali? Ali tem o altar principal desta Basílica de São Paulo, sobre o qual tem o baldaquino, que era uma tradição sobre os altares principais, sobre o túmulo de santos, de mártires principalmente. Se edificava o altar e essa edícula, esse pequeno palácio, indicando a sacralidade do lugar. Bem abaixo desse altar está o local em que está o túmulo de São Paulo. Inclusive exames recentes que foram feitos com sondas e
se identificam ali ossos envolvidos por um tecido muito precioso, com seda, com fios dourados, que foram retirados com muita delicadeza, pequenas porções e examinadas. Então se vê que realmente se tratava dos ossos de alguém realmente muito importante para receber todo esse cuidado, de tal modo que há assim, praticamente há uma certeza de que se trata mesmo do túmulo do apóstolo. E aqui nesta basílica tem as imagens, os bustos na parte alta de todos os papas. Então também tem um alto significado eclesial a imagem de todos os papas aqui nessa basílica papal. A basílica, aqui tem anexo também um mosteiro beneditino, portanto é um lugar de oração permanente, de vida contemplativa. Tem vários sinais da ordem de São Bento. Essa dos papas diz que tem lugar para mais 6 ou é mais folclore? Tem lugar preparado para mais 6, mas há muitos outros espaços onde podem ser preparados também os nichos para colocação. Então, evidentemente, é um folclore mesmo. Depois, essa basílica, aqui na cidade de Roma, é também um referencial para o movimento ecumênico, a celebração da oração pela unidade dos cristãos, e foi justamente vindo cá, fazendo uma oração nessa intenção, que São João 23 anunciou a convocação do Concílio Vaticano II, um pouquinho mais de 60 anos atrás. Foi aqui no mosteiro, ao lado, no momento de oração com os monges, que ele fez esse anúncio. Então é a Basílica do Anúncio do Concílio. Eu sou monge beneditino há quase 40 anos, do Mosteiro de São Bento da Bahia, e para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa abadia multissecular, porque afinal de contas ela é do século IV, e também recordando a vida e a obra do apóstolo Paulo, que esteve pregando, né, em Roma e morrendo dentro da cidade. Como as pessoas não podiam ser sepultadas dentro da cidade de Roma, os cristãos naquele período trouxeram o seu corpo para ser aqui sepultado. É bem interessante perceber que o nome que foi dado a essa basílica se deve à construção feita pelos imperadores a partir de Constantino I, só que ele construiu, não é, ajudou a construir essa basílica fora dos muros da cidade de Roma. Daí o nome Mosteiro São Paulo fora dos muros, Abadia de São Paulo fora dos muros. E assim o nome acabou ficando ao longo de todos esses séculos. Hoje, aqui nessa abadia de São Paulo, fora dos muros, nós temos uma comunidade monástica internacional, são monges de todo o mundo que aqui tem, dentre tantos trabalhos realizados pela evangelização dos povos, tem de acolher os turistas que para aqui se dirigem e também o grande trabalho que é ouvir as pessoas em confissão. É muito bonito perceber que aqui é um lugar onde a misericórdia não apenas é pregada, mas ela é dada às pessoas, porque o sacerdote abençoa as pessoas que aqui vêm pedir perdão, nós estão sempre à disposição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis a grande graça de vivermos profundamente a beleza da misericórdia de Deus em nossa vida e nesse lugar de um modo muito especial. O Mosteiro de São Paulo fora dos muros, ele nasceu em primeiro lugar como lugar de peregrinação, depois ele foi passado por comunidades monásticas e finalmente foi dado aos monges beneditinos. Passou por algumas transformações naturalmente, porque o mosteiro foi crescendo ao longo dos séculos, mas eu acho que a coisa mais importante é perceber que nunca faltou uma presença cristã nesse lugar desde o primeiro século, desde a morte do apóstolo Paulo. Ou seja, essa abadia, como solo sagrado, já tem mais de 1900 anos. Essa é a minha primeira visita de Límina. Eu tenho mais de 10 anos de bispo, fui nomeado em 2012 e ordenado por Dom Arani para ser bispo auxiliar no Rio de Janeiro. E logo depois veio a renúncia do Santo Padre, o Papa Bento, e a chegada do Papa Francisco, de modo que só agora que nós estamos tendo a oportunidade de fazer essa visita de Límina. E depois veio a pandemia. Também a pandemia, é verdade. Eu fui nomeado bispo de Barra do Piraí, Volta Redonda em 2019, enfrentamos aquele grande desafio da pandemia. Graças a Deus, superando, né? Como é que foi a expectativa antes e agora, após a de Límina? O que pode dizer para a gente? Estávamos aguardando com muita expectativa esse momento do encontro com o Papa e por conta da pandemia teve que atrasar um pouco,
mas a experiência foi fantástica, porque o encontro com o Papa foi um encontro muito paternal, oportunidade de dialogar com o Santo Padre, a liberdade com que ele nos deixou perguntar sobre qualquer assunto, foi o ponto alto da visita, logo no início, e a conclusão aqui na Basílica São Paulo Fora dos Muros. De modo que ao longo da semana intensa, realmente foi muito especial. Olha, é um presente de Deus, porque nós estamos no mês missionário. A minha diocese de Nova Friburgo vai iniciar no próximo domingo, dia 9, a Semana Missionária Diocesana. E nós, em Nova Friburgo, vamos acolher o Congresso Missionário do Regional Leste 1, do nosso regional, 14, 15 e 16. Então, daqui da Basílica de São Paulo, a gente envia a nossa bênção, a nossa gratidão, e que essa semana missionária, esse mês missionário, traga bons frutos. E eu estou muito feliz, e que o Senhor nos faça todos uma igreja missionária, para anunciar Jesus, o seu reino, o seu amor, sua justiça e sua paz. Então, um feliz mês missionário para todos, e que, a exemplo de Paulo, sejamos uma igreja em saída, com coragem e com muito amor no coração. A grandiosidade dessa basílica, enorme, com suas colunas, e é a segunda maior basílica para a gente visitar em Roma, as 4 grandes basílicas de Roma. Essa é a segunda, a São Pedro e São Paulo, são os 2 fundadores da igreja, as 2 colunas da igreja, São Pedro para os judeus, São Paulo para os gentios. Então acho que a gente se sente bem, e principalmente o detalhe aqui, aqui tem os retratos de todos os papas, desde o primeiro até o Papa Francisco, Então mostra bem a sucessão apostólica, Nenhuma outra igreja ou agremiação pode provar historicamente a sua ligação com Jesus Cristo. São Pedro foi criado por Jesus Cristo como chefe da sua igreja. Então, és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E todos os sucessores, até o Papa Francisco. Portanto, nós podemos mostrar historicamente que nós somos ligados a Jesus Cristo, Eu estou muito feliz porque nós saímos dessa visita com o coração repleto de alegria e agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá. Essa primeira visita fica sempre no nosso coração, e a gente sai com a firmeza de Pedro e também o ardor missionário de São Paulo. Então, só agradecer a Deus, estou muito feliz. E o que significa para o senhor aqui, este lugar, a Basílica, o mosteiro dedicado ao apóstolo dos gentios? Aqui nós sabemos como esses homens deram suas vidas. Para mim, viver é Cristo. Então, estava lembrando das frases de São Paulo: combater o bom combate, ter essa firmeza dele. Então, a gente sai daqui com o coração revigorado. E agradecer também a presença de vocês, da Rede Vida, agradecer as orações das pessoas. Nós estamos muito felizes, muito felizes. O que significa encerrar a visita aqui em São Paulo Fora dos Muros? É uma basílica muito especial, ela é até mais afastada da cidade, talvez seja a maior, a mais bela de todas. E o apóstolo Paulo, no seu lado missionário, é uma grande inspiração para todos nós. Então começamos com Pedro, terminamos com Paulo, renovando a fé, fortalecendo esse lado missionário da vida de todos nós. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. De fato, a igreja que existe em várias partes do mundo trata a todos nós como seus filhos. Eu senti muito forte isso, essa proximidade, principalmente percebendo aquele olhar paternal do Papa, que é muito próximo, que é muito cordial também na conversa conosco e no trato de vários assuntos, várias questões que são o dia a dia da vida da igreja. Começamos no São Pedro, lá nas catacumbas, lá onde estão os restos mortais de São Pedro, e celebramos também na São Paulo Fora dos Muros, onde também temos os restos mortais de São Paulo, duas colunas da igreja que nos colocam nessa dimensão de irmos ao encontro dos irmãos, de estarmos motivando aqueles que estão realizando já os seus trabalhos, mas também de irmos ao encontro das pessoas
que ainda não conhecem Jesus Cristo, como fez São Pedro e São Paulo, né, cada um na sua missão, mas assim igualmente importantes para a vida e a missão da Igreja. Depois da celebração na Basílica Papal de São Paulo, fora dos muros, que encerrou a visita ad limina do Regional Leste 1, os bispos compareceram à posse de Dom Paulo César Costa em sua basílica aqui em Roma. Olha, essa paróquia minha é uma paróquia que tem origem no quarto século, depois a Idade Média, e agora está aqui. Não é? É uma basílica que hoje é mais usada para casamentos, então eu brinco que eu sou um cardeal casamenteiro, e aqui tem a tradição de ter sido a basílica de vários cardeais brasileiros. Não é? Do Rio, Dom Eusébio foi titular dessa basílica, depois Salvador, Dom Lucas, Dom Avelar, do Rio depois outros dois cardeais. Então aqui tem tradição de serem cardeais brasileiros e que o Papa, por bondade e misericórdia, me confiou. E agora que já tem o seu brasão, como é para o senhor esse momento aqui da sua posse nessa paróquia, Dom Paulo? É um momento de alegria, mas também de profunda responsabilidade. A Igreja de Roma é uma igreja que tem tradição. Essa igreja, ela viu a morte dos apóstolos Pedro e Paulo, aqui muitos mártires doaram a vida, tanta gente testemunhou Jesus Cristo aqui. Então é uma grande responsabilidade entrar numa igreja que tem uma tradição milenar. Isso é a grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo é alegria. O cardeal é também um membro do clero de Roma, porque é do clero de Roma que sai o Papa. Por isso que o cardeal é membro do clero de Roma. A Rede Vida o parabeniza e felicita nesse seu momento também bonito aqui em Roma. Obrigado, fico feliz e peço que rezem por mim para que eu possa honrar a entrada nessa igreja, que eu também possa, através das pequenas e grandes coisas, testemunhar Jesus Cristo como tantos e tantas nessa igreja testemunharam, até com a própria vida. Os cardeais, eles têm uma titularidade de uma sé romana. Aqui hoje Dom Paulo César tomou posse nessa igreja, Santo Alessio e São Bonifácio, que dessa forma torna-se membro do clero de Roma, a levar adiante a tradição, que era o clero de Roma que votava no Papa. Então por isso mesmo os cardeais todos têm um título de uma das paróquias de Roma, quando são cardeais presbíteros, ou então quando são cardeais episcopos de uma sede suburbicária, ou então quando tem alguma função na Santa Sé, na Cúria Romana. Então hoje foi a posse titular do título que Dom Paulo César recebeu do Papa, de ser realmente cardeal de Roma, ser cardeal com a sé titular aqui de Santo Bonifácio, Santo Alessio. O cardeal é um serviço prestado à igreja, como Dom Paulo deixou claro na sua homilia. Ele integra agora o Colégio Cardinalício, que tem uma função junto ao Papa, tanto do ponto de vista administrativo e, sobretudo, do ponto de vista da evangelização da igreja, para pensar a igreja, para pensar os rumos da igreja e da evangelização. E o cardeal, para exercer esse serviço, digamos assim, então, ele é como que encardinado no clero da Diocese de Roma. O bispo, o Papa é o bispo de Roma e os cardeais também o auxiliam nesse trabalho no governo da igreja. Então, o cardeal, por isso que ele então recebe uma incumbência de uma igreja, de uma paróquia aqui em Roma. Eu penso que a missão de Dom Paulo, como cardeal, é de comunhão com Pedro, com o Papa Francisco, mas o mais bonito de tudo isso é que todo o trabalho que ele irá realizar extrapola a sua arquidiocese, Brasília, extrapola o Brasil, se achega a Roma, onde ele assume uma paróquia. É todo um trabalho missionário. Há alguma coisa significativa hoje na memória de Nossa Senhora do Rosário, presente no Evangelho, que é justamente esta dimensão de Nossa Senhora receber a visita do anjo e ela ficar perturbada em seu coração.
Também nós, com a nossa missão, às vezes podemos ficar perturbados, né? A pequenez de todos nós e a grandeza da ação e da graça de Deus. Porém, o Espírito Santo é que realiza a obra. Como nos disse Dom Paulo, sem o Espírito Santo, a igreja se torna um deserto. Querigma especial aqui de Roma. Você acompanhou pela Rede Vida o encerramento da visita ad limina do Regional Leste 1 da CNBB, com celebração na Basílica Papal São Paulo fora dos muros. E também a posse do cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, aqui na sua Basílica Romana. Luciana Martins e Paulo Júnior, direto de Roma para a Rede Vida de Televisão, liberdade para construir um mundo melhor.